Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Couto, sou tatuador, artista plástico e empresário, e no vídeo de hoje eu vim falar sobre a suposta finalização de artes, né? Quando a gente fala que terminou, quando a gente fala que acabou. E na verdade, você que é artista provavelmente já sabe que na verdade verdadeira a gente não acaba nada, né? A gente só se contenta com o resultado, ou mesmo sem se contentar, declara o fim. Toda pintura, todo desenho, toda tatuagem, de certa forma, é uma guerra em que, no fim das contas, a gente normalmente perde. Porque se chegar, de fato, um momento em que você fala do fundo do seu coração, falar assim, acabei, tá pronto, tá terminado, e não tiver mais nada que você possa mexer para melhorar, na verdade, isso mostra um déficit teórico e perceptivo da sua parte. Porque sempre tem como melhorar. Se você ficar 20 anos fazendo a mesma pintura, tipo assim, continuando a mesma pintura, sempre tem o que melhorar. Até porque a gente tem que estar em constante evolução, né? Estudando desenho, pintura, tatuagem, o que quer que seja, estudando arte diariamente, de preferência. Então, o que a gente conseguia fazer ontem é pior do que a gente vai conseguir fazer amanhã, entendem? Então, às vezes eu acabo o quadro hoje, que é exatamente o caso aqui, né? E semana que vem eu vou olhar e falar, putz, dá para fazer melhor. Daqui um ano, então, eu vou olhar para o meu quadro e falar, meu Deus, que porcaria é essa, sabe? E eu estava feliz com isso. E a ideia é justamente essa. Espero que daqui 5 anos eu tenha vergonha do meu quadro, porque eu sei que daqui 5 anos eu consigo fazer muito melhor, né? Então, é inclusive o que eu sinto com a maioria das minhas tatuagens. É muito maluco, porque toda tatuagem que eu faço, eu sinto que é a melhor da minha vida. Mas à medida que minha vida passa, a qualidade também melhora. Então eu olho para a tatuagem de quando eu tinha 1 ano de tatu, 2 anos de tatu, e eu juro que eu tenho vergonha hoje em dia. Eu falo, meu Deus, como é que eu achava isso bom? E todo mundo achava também, sabe? Só que nesse meio tempo o nível da tatuagem aumentou muito, o meu nível aumentou muito. Hoje eu vejo as tatuagens dos meus alunos, dos meus aprendizes com 1, 2 anos, e eu fico, meu Deus, eu levei 5, 6 anos para chegar nesse nível, sabe? E aqui o ponto, eu estou me desviando um pouco do assunto, mas a ideia não é sobre o nível técnico, mas sobre a ideia de acabar. Porque se a gente não definir, se a gente não decidir acabar uma hora e realmente dar por finalizado, não ficar olhando mais para o nosso quadro, para o nosso desenho, para a tatuagem, com arte dá para melhorar. Mas sim de o que eu aprendi naquilo, eu cheguei onde eu queria, deu certo ou não, onde que eu tenho que melhorar para o próximo. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas aí que eu considero bem supimpa através das minhas artes recentes. Por exemplo, vou ter que contar umas historinhas para você. Senta que lá vem a história. Pessoal, esse quadro aqui, eu comecei ele na aula de pintura. Eu estava estudando num ateliê aqui de Belo Horizonte, que é uma pintura mais puxada para o clássico, né, de um realismo clássico e tal. Então não envolve muito, na verdade não envolve nem um pouco de criação ou de entender demais sobre anatomia ou, por exemplo, de por que a luz está incidindo de tal maneira. É mais sobre reprodução de imagem mesmo. Que de início eu até achei que era exatamente o que eu queria na pintura e definitivamente não é. Eu gosto muito de que a pintura pareça uma pintura, sabe? É um conceito que eu estou trazendo para todos os meus trabalhos. Eu não quero que o meu desenho pareça uma foto. Se eu quiser uma foto, eu tiro uma foto, sabe? Eu quero que o meu desenho tenha cara de desenho, eu quero que minha pintura tenha cara de pintura. E mais do que isso, eu sou uma pessoa criativa, acho que mais do que o resultado vale a ideia. Então eu gosto de explorar as ideias que eu tenho durante a pintura. Essa pintura aqui levou, sei lá, umas 40 horas até a parte que eu fiz dentro do ateliê de pintura. E já chegou num ponto que não me identifico com essa ideologia de passar meses, anos numa mesma pintura, sabe? Eu quero explorar, eu quero evoluir. Pensando que se eu ficar 1 ano nessa pintura, eu fiz cada etapa dela uma vez. Agora, se eu fizer pinturas que mesmo que o grau de dificuldade técnico ali, o nível de detalhe seja mais baixo, mas se eu fizer várias pinturas, por exemplo, uma por mês, eu teria feito cada uma das etapas 12 vezes. Agora coloca 2 por mês, 4 por mês. Não é meio óbvio que eu vou evoluir muito mais se eu passar por cada etapa várias vezes? Então, em vez de passar tanto tempo numa mesma pintura, numa mesma tatuagem, no mesmo desenho, buscando melhorar e melhorar e melhorar e melhorar, isso quando é possível, né? Porque dependendo da tatuagem não dá para continuar mexendo ou chamar a pessoa mais vezes. Chega um ponto que é o limite assim do corpo humano, né? Ou você escureceu demais, não dá para voltar atrás. Mas na pintura, principalmente, a gente consegue sobrepor e meio que refazer inteira quantas vezes a gente quiser. Só que a gente perde a empolgação, é natural, né? Uma parte é disciplina, outra é motivação. Por quanto tempo você consegue realmente se manter motivado no mesmo trabalho? Eu continuei isso aqui por meses
sem um pingo de motivação. Eu já estava tipo assim, nossa, eu não quero ir na aula de pintura hoje de jeito nenhum. Eu não aguento mais ver as costas dessa mulher. E acabou que eventualmente eu até saí da aula de pintura, e muito por causa dessa pintura e um pouco da ideologia, do jeito do professor. Ele é um professor exímio, muito bom mesmo. Só não é exatamente o que eu queria explorar, entendeu? E o que acontece? Eu estava me sentindo travado, eu estava frustrado de estar no mesmo quadro há tanto tempo. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de explorar, eu gosto de... Ontem mesmo eu fiz um desenho /pintura com pastel oleoso e um com pastel seco. Eu gosto de diversos materiais, diversas pinturas, diversas propostas. Isso é muito de quem eu sou, né? Então passar tanto tempo numa mesma tela, mesmo não me sentindo mais empolgado com ela, começou a se tornar uma espécie de tortura. Então eu acabei saindo da aula, né, depois de um tempo, claro, eu aprendi muita coisa com ele, absorvi muito conhecimento e sigo pintando quase que todos os dias, né? E aí o que acontece? Ela não tinha essa luz azul, né, essa contraluz ali, como se tivesse uma luz vindo da frente dela que a gente não consegue ver, que cria essa luz de recorte, não tinha essa coisa verde. Isso aqui eu tirei sabe-se lá de onde. Deu vontade, eu fiz. E é isso que eu tô gostando, sabe? De explorar mesmo, sabe? Isso aqui não é a pele de alguém, eu não devo nada a ninguém, então é a hora de errar que seja. Depois eu cubro, arrumo de novo, ou convivo com esse erro, entendeu? Então eu tô bem satisfeito, ainda tem muita coisa que eu vejo que eu poderia melhorar detalhes da mão, que estão bem sugestivos. O que me incomoda muito aqui é esses ossinhos aqui, que na foto realmente são bem protuberantes, a moça é bem ossuda, mas eu acho que podia ser mais sutil. Só que assim, já deu, sabe? Já estou saturado dessa pintura e eu não preciso ficar me torturando, me martirizando ali, olhando para ela pensando, nossa, eu não acabei. Acabei, eu dei por acabada hoje ou ontem, tá? Essa aqui, que eu literalmente acabei de acabar também, já teve uma proposta bem diferente. Foram poucos dias, mas foram dias muito intensos, né? No fim das contas, se eu levei 10 dias para fazer essa pintura, foi muito. Eu acho que foi uns 6, 7, né? Pintando, sei lá, umas 2, 3 horas por dia, em média. Comecei com acrílica, comecei extremamente expressivo, já foi um desenho de observação, não teve nenhum traçado, né? Foi um processo muito especial para mim, em que eu pude explorar muito daquilo que eu tinha vontade. Usei aerógrafo, depois eu vim com tinta a óleo, quase tudo que a gente vê aqui agora, menos no fundo, é tinta a óleo. Até no fundo tem um bocado de tinta a óleo. E assim, eu ainda vejo onde eu posso melhorar. Vejo muito. Os tons de pele estão extremamente alaranjados, muito saturados, mas eu gostei disso. O que eu mais gostei nessa pintura é a diferença das texturas, o fato dela ser escancarada, que é tinta, que é uma pintura. Ela tem um quê realista, mas eu não me prendi a fazer um retrato, então não precisa ficar igual a moça da referência. Tem muita alteração ali, essas pinceladas, esses splashes, essas texturas aqui, o impasto, né? Que é a tinta bem grossa aqui, ó. E isso eu fui sentindo, eu fui explorando, tinha coisa que eu não gostava, eu raspava, eu tentava apagar, eu esperava secar e passava por cima. Então, é um processo que para mim é muito mais prazeroso, muito mais sincero do que ficar tentando copiar algo fidedignamente, principalmente na pintura, né? Eu não quero que minha pintura pareça uma foto, eu quero que minha pintura pareça uma pintura. Essa pintura eu buscava expressividade e estética. Não necessariamente parecer uma foto, ficar ultra realista, nem ficar muito desenhado. Eu não sabia, na verdade, exatamente o que eu queria, mas eu cheguei num ponto que me agrada e muito olhar para essa pintura. Eu acho ela extremamente expressiva. Acredito que atualmente é a pintura da qual eu mais me orgulho. E é uma das maiores. O resto, que é maior que isso, foi em parede, né? Aí não conta, acho que já é muralismo. Mas enfim. O que eu estou querendo tentar dizer aqui nesse vídeo é explicar para vocês que todo estudo ou obra tem um objetivo. Nessa, por exemplo, era estética. Naquela, no início, era meio que copiar uma foto na Azul. E me frustrei disso, de repente eu mudei e eu queria mais expressividade, criatividade, liberdade artística para intervir na pintura. Fiz isso, agora eu estou satisfeito. Mas sempre dá para melhorar. Só que já deu. A gente tem que partir para a próxima, virar a página, sabe? Se você identificou algum erro muito absurdo, em vez de passar uma eternidade tentando corrigir esse erro, só tenta não errar na próxima. Nem todo estudo que a gente faz, nem toda obra tem que dar certo, tem que ficar bonitas. Então eu vou mostrar para vocês alguns outros estudos para eu poder argumentar aqui e exemplificar o que eu esperava de cada um e o que aconteceu. Então, galera, não é sobre gostar ou não, ou por terminar de fato ou não, porque terminar a gente considera que é quando já não tem muita coisa para melhorar, né? Ou, assim, de maneira geral, é o que as pessoas acham que é acabar, é quando não tem mais como melhorar, como você chegou aonde você se propôs. Mas, na verdade, às vezes você chega onde você se propôs antes de terminar esteticamente, antes de parecer finalizado.
Você pode declarar o fim, não tem nada de errado com isso. Agora, o que tem de errado é quando você tem certo objetivo, seja estética, seja alguma técnica específica, você começa empolgado e quando acaba a motivação, você para. Isso está errado, porque isso vai te impedir de evoluir artisticamente. Você só para, você só dá por finalizado quando você alcança o seu objetivo daquele estudo, ok? Então, comecei um desenho, tá ficando legal, eu queria fazer acabamento, renderizar ele todo. Só que aí eu fiz por 5 dias e no sexto eu já não estava mais motivado. Ficou lá, ficou 3 anos e você nunca acabou, né? Aí é um problema. Então, não é só sobre estar motivado, porque a motivação ela é passageira. Você tem que ter disciplina suficiente para chegar no ponto em que você se propôs a chegar. Então aqui, por exemplo, essa pintura, olha aqui, ela é bem antiga. Eu fiz esse garotinho em preto e cinza. Foi um estudo à la prima, um estudo bem rápido. E aí, existe uma frase legal que é: o valor tonal faz todo o trabalho e a cor leva todo o crédito. Porque, na verdade, como eu já disse em outros vídeos, cor não interessa de nada. Tipo assim, a cor pode estar completamente incondizente com o que você está desenhando. Por exemplo, aqui, eu fiz o molequinho aqui com cores completamente aleatórias, um verde, amarelo, azul, vermelho, super saturado ali, que não está presente desse jeito na pele de ninguém, né? Mas cada cor tem um valor tonal, então quando eu jogo isso para preto e cinza, o amarelo é uma cor clara, o azul é a mais próxima do preto, o verde e o vermelho, nesse caso, são mais ou menos parecidos. Então qual que era o meu objetivo? Que o valor tonal esteja mais ou menos certo, para que a gente crie um volume semelhante a esse. Se o valor tonal estiver certo, o volume funciona, a pintura funciona, o desenho funciona, a tatuagem funciona e assim vai. Terminei? Ficou perfeito? Não, mas eu cheguei perto o suficiente. Então, beleza, acabei, não preciso mexer mais. Essa aqui era uma pintura lá prima, na qual eu só usei, se não me engano, foi Burnt Umber, ou Raw Umber, e branco, não tem nem preto, é só ela e branco. Não tem tanto detalhe, mas meu objetivo era um desenho de observação, era uma coisa meio gestual. Tá bom, acabei, beleza. O Eminem, eu comecei ele preto e cinza. Aí o meu objetivo era outro. Eu queria experimentar a técnica do grisalho, que você faz a pintura preto e cinza, espera secar por umas 2 semanas, e depois você começa a usar a cor bem diluída, como se fosse um filtro, né? E aí você vai colorindo, já aproveitando o valor tonal. Fiz no Eminem, ficou péssimo. E aí eu não me satisfiz. Eu falei, tá, grisalho não deu certo, mas será que ainda dá para recuperar? Então meu objetivo ali era chegar num resultado estético agradável, mesmo que meu caminho não tenha sido bem sucedido. Então continuei e ficou bacana, uma das pinturas que eu mais gosto aqui. Essa moça aqui, comecei com acrílico, com cores exageradas e tal, e parei porque já estava ficando legal. Esteticamente, já tinha alcançado ali a mistura do acrílico e óleo do jeito que eu queria, mas essa aqui eu ainda quero alcançar um agrado estético que eu ainda não cheguei, então depois eu vou voltar nela. Inclusive, não tem nada de errado em dar um tempo, sabe? Tá saturado, cansou, você não precisa ficar igual eu fiz ali, de ficar meses pintando a mesma pintura, porque isso realmente é frustrante, é chato pro artista, desmotiva, né? Claro que a motivação é passageira, mas você também não precisa esgotar ela desse jeito. Então, dou um tempo, daqui a um tempo eu volto nela. Essa aqui, ó, tá parada tem mais de 1 ano, e para mim também não tá pronta, porque aqui eu buscava também um apreço estético que eu não alcancei. Se você comparar com essa mão, por exemplo, essa aqui tá sensacional, né? E essa aqui foi antes de eu começar a fazer aula de pintura, eu estava usando meus conhecimentos que vinham de outras áreas, explorando a tinta a óleo, e agora que eu estou falando isso, talvez eu até deixe assim para me lembrar que isso aqui era o que eu conseguia na época. Pode ser interessante também, né? Ou então, joga por cima e vão conseguir um resultado agradável esteticamente. Esse velho aqui, meus desafios eram o fundo e a barba, que eu queria expressivo, mas queria que funcionasse. Penei, tá? Eu demorei, fui fazendo várias sessões até ficar do meu agrado. Tem que melhorar? Tem muito que melhorar, eu vejo onde tem que melhorar. Mas meu objetivo era a pintura de maneira geral funcionar. Funcionou? Tá pronto, acabou. Agora eu queria falar desses aqui, desses dois importantes também para mim. O que acontece? Começamos com o Walter White, que era um desenho extremamente realista, de carvão e grafite ao mesmo tempo. Meu objetivo era que fosse um desenho de observação, né? Então ele foi todo feito à mão livre, como a maioria das coisas que eu faço. E o meu principal objetivo era a proporção e a fidelidade à fotografia que eu escolhi de referência. Então era uma proporção 1:1, tinha que ficar exatamente do mesmo tamanho do que estava logo ao lado. E levei muitas horas só no esboço. E eu alcancei o objetivo. Acho que se eu tirar uma foto disso aqui e colocar por cima ali com opacidade baixa em cima da fotografia, vai ficar idêntico. O que não ficou idêntico, porque não foi finalizado, foram as texturas, alguns valores tonais,
Mas até aí eu tive a oportunidade de resumir algumas coisas, de explorar mais, igual a linha aqui do Terminator, que divide a luz e a sombra, eu exagerei ali, gostei bastante disso, né? Só que chegou um ponto em que eu cansei. Meu objetivo ali, na verdade, já estava concluído. Ainda assim, eu queria que ele ficasse bonito, eu queria poder dizer que eu acabei ele. Sendo que, na verdade, como eu disse no início do vídeo, a gente nunca acaba de fato algo. Se você acha que você acabou alguma coisa, estuda mais. Tem alguma coisa muito errada aí, né? E esse desenho ficou ali no cantinho do ateliê, me encarando todos os dias, por semanas, meses. E eu olhava para ele e falava, nossa, eu tenho que acabar isso. Mas eu não estou com vontade, mas eu tenho que acabar. E, gente, eu não tenho que acabar. Meu objetivo era esse. Eu já acabei, ele está pronto, sabe? Ele não precisa do pescoço, do resto das texturas da barba e de micro detalhes. Eu queria uma proporção exata, eu alcancei uma proporção exata só de observação, né? Então, beleza. E é legal que ele até parece acabado. Parece que o objetivo era a cabeça. Ok. Esse aqui do lado, por exemplo, o objetivo era o mesmo. Só que eu já me contive mais. Que eu fiz a proporção certinha, algumas partes ainda até resumidas, igual o cabelo, né? E por emoção mesmo, eu acabei começando a dar o acabamento ali, a renderizar o rosto, dar os volumes. Esse aqui é todo em carvão. E eu fiz todo o rosto, na verdade, né? Ficou faltando a orelha, blusa e o cabelo. Só que eu já estava começando a gastar tempo demais. Isso aqui foi tudo feito num dia só. Comecei a gastar tempo demais e falei, gente, já deu, o que eu estou fazendo? Além de que eu gosto da estética inacabada, que deixa bem claro que isso era um estudo. E aí eu decidi parar do jeito que tá, e eu fico muito feliz de olhar e ver que eu alcancei o objetivo, que não precisa parecer acabado para estar acabado para a gente. Todo estudo tem um objetivo, e você pode ser bem sucedido ou mal sucedido nele, você pode determinar a hora de dar por finalizado ou não. Não fica se martirizando, se torturando, falando, nossa, eu tenho que acabar aquele desenho que eu não estou afim de fazer mais, né? Ou, nossa, mas ainda não está bom porque não está bonito, ou nossa, ainda dá para melhorar isso. Cumpriu o seu objetivo? Ok. Finalizou, tá legal, parte para o próximo, vai aprender mais. Passa por cada parte do processo várias vezes. Esse aqui eu fiz ontem e foi muito bom, porque foi pastel oleoso, que é um material extremamente difícil de mexer, quase que impossível de fazer detalhes, por isso a gente tenta escalas maiores. Pelo visto, isso aqui ainda foi pequeno para algumas coisas que eu queria. Pastel oleoso supostamente deveria ser tipo tinta a óleo. Não sei se a marca que eu uso é muito ruim ou o material realmente é muito difícil. Muita gente fala, eu acho que é muito do material também, né? Claro que o meu é linha de estudante, porque eu não investi muita grana num material que é só por diversão ali. E é um estudo qual eu detestei, assim, o resultado estético, mas eu cumpri o objetivo que eu queria, que era explorar o pastel oleoso. Então eu explorei, cheguei mais ou menos no melhor resultado que eu queria ali naquele momento, que eu conseguia, ok, tá finalizado. E é legal também, é bom a gente ver que nem tudo dá certo. As proporções não ficaram tão certas, mas é muito difícil de sobrepor coisas com pastel oleoso. Alguns valores tonais também não deram tão certo. Muita gente pode olhar e achar legal, eu olho e acho péssimo, né? Principalmente olhando vários outros estudos aí que eu tenho. Mas foi útil, foi incrível. Aquele ali foi o início de uma pintura a óleo à la prima, né, que é em uma camada só, e plein air, em loco, ao ar livre. Eu estava vendo essa paisagem e comecei a pintar ela. Só que eu tive tipo 1h30, 2 horas, foi até aí só que eu consegui chegar. E aí, eu até queria chegar em casa e continuar, e acabar, para parecer finalizado e tal, mas depois eu parei para pensar, gente, foi possivelmente minha primeira pintura a óleo ao ar livre. E foi esse o resultado que eu alcancei. Eu não preciso acabar. Assim, ela conta muito mais história, ela é muito mais sincera. Então é isso. Chegamos ao fim. Espero que eu não esteja sendo prolixo demais ou dando o mesmo exemplo várias vezes com artes diferentes. Eu só estou tentando ser sincero aqui e mostrar um pouco do que acontece comigo, que deve ser o tipo de frustração que todo artista tem. Ficar se cobrando a terminar alguma coisa ou melhorar mais e mais e mais. Até que ponto? Pra quê, sabe? Às vezes é melhor assim, com um acabamento mais expressivo, um acabamento inacabado, uma cara de sketch, uma cara de estudo. Eu mesmo gosto muito de estudos que tem cara de estudos, que tem cara de que era para chegar até certo ponto e parar ali, né? Nem tudo tem que ser lindo, nem todo estudo ou trabalho você tem que se orgulhar, desde que você aprenda algo no caminho, ou cumpra seu objetivo, ou chegue mais perto de cumprir no próximo, foi um estudo bem sucedido, beleza? Toda experiência é válida, só que tem que ser tudo muito racional, você tem que estar entendendo, você tem que reconhecer onde você errou, né? Porque se você ficar fazendo sempre do mesmo jeito, você não vai para frente. Estudar desenho não é só desenhar,
né, ficar desenhando do mesmo jeito, você vai sempre desenhar do mesmo jeito, conseguir o mesmo resultado. Você tem que analisar com um olhar crítico, racional, aonde que eu errei, aonde que eu posso melhorar, e em vez de ficar ali batalhando com o desenho para melhorar para sempre, faz outro e não erra no próximo. Ou se errar também, tudo bem, faz mais um e tenta não errar no próximo, ou tenta errar menos, até dar certo, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses conteúdos diferentes, meio filosóficos, aí, artísticos. Eu gosto bastante de fazer isso para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, deixa um like, me segue nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, couto.tatu lá. Agora eu voltei com a minha página de arte, que é couto.art. O O depois do T ali é um 0. Sim, eu perdi o meu usuário inicial. Esse foi meu primeiro Instagram, onde tudo começou, uns 7, 8 anos atrás. E era couto.art normal, né? Mas aí eu desativei o Instagram e agora não tem mais o couto.art, é de outra pessoa. Então eu fiz com O. Mas vamos deixar aí para vocês. Couto.tatu, couto.art, couto tatu aqui no YouTube, couto tatu no TikTok, e é isso aí, beleza? Comenta o que você achou desse vídeo, se você tem sugestão de temas para vídeos futuros, bora bater um papo, bora ajudar um ao outro a evoluir, fortalecer aí a cena artística brasileira e do mundo, né? Se você gosta da minha didática, do meu jeito de explicar, considere comprar meu curso online, eu tenho certeza que você vai achar muito supimpa e vai evoluir muito com ele. É um curso de tatuagem, né, que é o Dominando o Mini Realismo, vou deixar aqui no link da bio. E futuramente, já estou prometendo para vocês, teremos um curso supimpasso de desenho, de fundamentos de desenho. Se tudo der certo, vai sair em 2024. E também um curso de iniciantes na tatuagem. Beleza? Valeu, até a próxima, galera!